Atenção! Tem cupom de desconto ao fim deste vídeo. Fala, turma de Excel! Bem-vindo à aula 4, a nossa aula de Excel, nosso curso. Nesta aula nós vamos ver mais uma função e vamos dificultar um pouquinho o uso dessas funções. É simples, se você conseguiu fazer a aula 3, naturalmente você vai conseguir fazer a aula 4. Só que eu vou tentar passar um pouco mais de informação para que você gradualmente consiga trabalhar as fórmulas utilizando a lógica do Excel. Beleza? Hoje nós vamos ver média e aproveitar também para rever um conceitozinho básico de soma. Nós vamos trabalhar de forma um pouco mais avançada com soma a fim de obter uma média. Beleza? Para antecipar o nosso tempo, a fim de produzirmos mais, eu já deixei pronto uma planilha. Observe que eu gerei uma planilha de exemplo aqui, como se fosse um boletim de uma turma pequena, uma turma de 1, 2, 3, 4, 5 alunos. Já coloquei as notas. Recomendo que você abra o seu Excel e formate uma planilha utilizando esses dados ou outras notas, outros dados se preferir. Você pode alterar o nome ou as notas, contanto que utilize esse mesmo layout, ou seja, essa mesma configuração. Eu preciso de 4 colunas de bimestre, uma coluna de média final e uma linha apenas para a média da turma. Se precisar copiar a planilha, pode pausar o vídeo, copia, tenta fazer, formata. Se precisar, dá uma olhadinha nas primeiras aulas. Caso você não saiba o que eu fiz aqui na linha de média da turma, eu utilizei o recurso mesclar e centralizar, o mesmo que eu utilizei no título. Ok? Copiou a planilha? Beleza. Nós temos um boletim. Este boletim possui nota de 4 bimestres e eu preciso obter a média dele. Se você não matou as aulas de matemática, nós sabemos que a média pode ser obtida através da soma dos 4 bimestres dividido por 4. Como é que eu faria com tudo como é que eu obteria essa média com todos os recursos que eu aprendi até agora no Excel? Vamos primeiro utilizar aquilo que nós já vimos nas aulas anteriores. Eu vou apertar igual para informar o Excel que eu estou utilizando uma função. Vou escrever soma para informar o Excel que eu vou realizar um bloco de soma. E vou informar o Excel qual intervalo eu vou fazer essa soma. Abro parêntese. Na aula passada nós digitamos a célula inicial, colocamos 2 pontos para dizer até e digitamos a célula final e apertamos parêntese, correto? Agora que vocês aprenderam a fazer manualmente a fórmula, eu vou ensinar agora um truque que vai facilitar a sua vida. Você não precisa digitar o intervalo de células. Mas como assim, Elias? Como é que o Excel vai saber quais são os intervalos que eu vou utilizar? Você vai clicar na célula inicial, depois de abrir o parêntese na fórmula de soma, do mesmo jeito que está aqui na minha tela. Vou clicar sem soltar o botão do mouse na célula inicial. Vou arrastar meu mouse até a célula final e soltar. Vou apertar parêntese para fechar a fórmula. Observe que o Excel completou automaticamente o intervalo. Então, nesse momento nós temos igual, ou seja, Excel, eu tenho uma função. A função é soma. Soma da B3 até, porque tem 2 pontos aqui, E3. Está pronta a nossa fórmula? Não, porque a média é a soma de todas as notas dividido por 4, porque são 4 bimestres, são 4 itens. Como é que eu faço para dividir? Nós vimos isso na aula 2. A divisão no Excel é barra e eu digito o numeral natural 4. Viu? Estou utilizando uma função e uma operação direta na mesma célula. Vou apertar Enter. Obtive a média? Obtive. Tá, Elias, mas essa fórmula não ficou grande, não? Bem, existem fórmulas maiores no Excel. Eu apenas mostrei isso para você ver que é possível combinar funções e outras operações numa mesma célula, numa mesma linha de função.
Ou seja, eu posso montar uma equação no Excel, contanto que eu entenda a lógica. Eu primeiro realizei a soma, depois eu dividi por 4. É importante respeitar as regras do Excel, são regras matemáticas básicas, por sinal. Tá, mas se eu tiver uma linha muito grande e eu precisar obter a média existe uma forma mais simples de obter a média? Existe. Eu vou apagar novamente a célula. Vou digitar igual. Existe uma função que obtém automaticamente a média do Excel. Puxa, Elisa, mas que função maravilhosa é essa? Adivinha o nome da função? Média. Lembra que eu disse que no Excel tudo é em português? Até chutando você consegue acertar funções? É muito fácil. E como é que eu utilizo média? Da mesma forma que eu utilizo soma. Depois de digitar o nome da função, eu vou abrir o parêntese. Vou selecionar o intervalo de células que vai ser obtida a média. Vou fechar o parêntese. Observe que minha fórmula ficou da seguinte forma. Igual média, abre parêntese, B3 até E3, fecha parêntese. Como eu utilizei a fórmula de média, o Excel já sabe que eu vou ter que dividir pelo número de células selecionadas. Eu não preciso colocar nenhum operador matemático para realizar essa divisão. E aperto Enter e obtive a média. Se eu copiar e colar, vai dar certo? Vai dar certo. Vou selecionar a célula, apertar Ctrl C, vou selecionar as células de baixo, não a célula da média da turma, vou apertar Enter. Viu? Obtive todas as médias da turma. Se eu clicar em cada uma das células, elas vão estar com suas respectivas linhas atualizadas, da mesma forma que seria com a soma. Beleza? Beleza. Eu posso utilizar o recurso de autossoma para média? Existe um recurso de automédia nas versões mais recentes do Excel. É da mesma forma que eu utilizo soma. Eu seleciono a primeira célula, arrasto até a célula vazia, onde vai ser realizada a média de todas as células selecionadas. Vou na guia página inicial, vou em autossoma, mas em vez de clicar em autossoma, eu vou clicar na célula lateral e vou clicar em média. Volto para minha célula. Olha só que bonito. Clico aqui. Ele automaticamente criou a célula de média. Pessoal, como é que é fácil? Eu nem precisava ter digitado todas aquelas fórmulas. Eu só fiz isso para que você entenda a lógica do Excel. É muito importante que você saiba que dois pontos é até, que depois do igual vem a função, que entre parênteses estão os dados que vão ser processados pela função. Isso é que é importante. Vamos melhorar a nossa planilha? Nós temos uma média, certo? Se você trabalhar numa grande empresa, você vai trabalhar com dados muito maiores do que esse. Isso aqui é um dado, uma tabela pequena para que a gente possa otimizar nossa aula. Mas numa grande empresa, você vai trabalhar com um fluxo de dados muito maior. E muitas vezes seu chefe vai querer que você apresente esses dados. Esses dados ficariam muito melhor, muito mais apresentáveis se eles forem utilizados de forma que possam ser exibidos graficamente. Como é que eu gero um gráfico no Excel? Muito simples. Eu vou selecionar toda a extensão, todos os dados da planilha que eu quero que apareça no gráfico. Eu vou selecionar a tabela inteira, não selecionei o título. Poderia também. Vou inserir. Vou procurar o campo gráficos. Ele já tem algumas recomendações. Eu vou selecionar um gráfico que eu acho mais bonito. Eu posso utilizar barras, eu posso utilizar pizza. Vamos colocar o gráfico de pizza. Eu clico nele, ele vai me dar várias opções. Eu posso visualizar as opções que me parecem mais interessantes. Não gostei de pizza. Gostei mais de coluna. Atende melhor a nossa proposta aqui. Vou clicar na coluna. O gráfico foi gerado. Poxa, cara, mas isso é muito fácil. As pessoas reclamam disso. Exatamente, o Excel não é difícil. O Excel ele é simples. Ele já tem todos os atalhos prontos para você mexer. Ainda posso editar esse gráfico. Por exemplo, eu posso dar 2 cliques no título e colocar
média da turma, por exemplo, como título. Vou formatar a primeira letra ali. Clico fora. Eu posso clicar numa área em branca do gráfico e arrastar ele, por exemplo, para baixo do meu boletim aqui, deixar encostadinho, bonitinho, que na hora que imprimir ele já vai sair todo discriminado. Agora eu consigo visualizar o progresso da minha turma. Observe que ele já colore, ele já cria os itens. Por exemplo, o Alberto já tem todos os seus bimestres selecionados, do primeiro ao quarto, com barras coloridas, e sua média final, que graficamente podemos ver que ficou muito próximo da sua nota do quarto bimestre. Muito próximo não, ficou idêntico, porque o valor é o mesmo, 7. Beleza? Beleza. Isso é uma das coisas que se cobram muito na empresa, e acredite ou não, muitas pessoas não sabem fazer gráfico. Não é um bicho de 7 cabeças. Existem gráficos diferentes? Sim, existem gráficos dinâmicos. Você pode personalizar seu gráfico, mas eu não vou colocar isso aqui agora, porque senão vai confundir sua cabeça. O importante é que aprendemos organicamente como funciona o Excel. Você precisa saber encontrar essas ferramentas. Não é difícil. É uma questão de atenção, é uma questão de dedicação. Nós complicamos um pouquinho mais hoje porque nós misturamos um pouco as funções. Mas ainda assim não está difícil. Eu aposto que você conseguiu fazer essa aula sem travar, sem pestanejar. Beleza? Então, refaz essa tabela, cria informações diferentes, constrói um gráfico personalizado, monta o seu progresso financeiro em casa, as suas notas da faculdade, se estiver na faculdade. Utilize outros exemplos próprios para que você utilize média, soma e gráfico aí na sua residência ou no seu trabalho. Beleza? Essa é a tua tarefa de casa. Então aguardo você na aula 5 e um grande abraço. Quer ter acesso completo a simulados, download e as videoaulas do nosso curso? Acesse www.newbaulas.com